Enormemente a oportunidade de servir e de partilhar com vocês algumas reflexões a respeito do Evangelho, que, sem sombra de dúvida, é para nós o farol e a bússola das nossas vidas. Nós vamos conversar nesta manhã a respeito do tema da cura ou da saúde dentro da visão espírita. E nesta primeira parte mais evangélica, nós abordaremos o tema da saúde dentro da proposta que o Evangelho nos apresenta, tentando fazer uma leitura médico-espírita ou uma leitura médico-psicológico-evangélica das curas que Jesus nos ofertou como ensinamento e como exemplo, tentando retirar delas aquilo que seja o véu da letra, não é? Ou seja, a essência de que está por detrás das palavras, do sentido figurado ou do fato histórico que o Evangelho apresenta para todos nós. A saúde é uma busca de todos. No entanto, embora nós falemos muito em saúde, poucas vezes paramos para refletir e para pensar o que significa saúde. Saúde é um dos termos muito falados e, de tão ditos, perdeu o seu sentido original. O que nós dizemos quando falamos que queremos saúde? Para alguns significa força e poder, para outros significa um corpo físico ausente de doenças, para outros é sinônimo de felicidade, para outros é sinônimo de prazer e alienação. Cada um tem um significado simbólico que vem da sua história de vida, das suas buscas, dos seus interesses. É uma observação da prática clínica e também da literatura espírita, através da informação de André Luiz, que a grande maioria dos enfermos em humanidade não busca cura. A grande maioria busca somente anestesia. Somente se ver livre dos sintomas e do sofrimento. E talvez muitos de nós tenhamos chegado à casa espírita desta maneira, buscando apenas nos vermos livres daquele problema ou daquela dificuldade que nos aflige. A dor de cabeça, o problema emocional, a situação conflituosa, emocional, ou aquela questão de saúde que se mostra refratária a uma abordagem medicamentosa. E nós viemos na busca daquele interesse de encontrar alívio para o nosso sofrimento. E sem sombra de dúvida, alívio do sofrimento é parte integrante do processo de cura, mas está longe de representar a cura, porque a saúde é algo muito mais amplo do que o simples silêncio orgânico. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como sendo um estado dinâmico de equilíbrio biopsicossocial. Biopsicológico-social. O que significa? Significa um equilíbrio do corpo, da nossa parte biológica, das emoções ou da mente, no aspecto psicológico, e social, no sentido das relações humanas. Já se tentou, inclusive, acrescentar a esta definição o termo espiritual, sem sucesso, em 98, porque a Organização Mundial de Saúde não aceitou, devido à dificuldade de se definir o que seja espiritual ou à diversidade dos conceitos a respeito deste tema. E, presentemente, se tenta inserir nesta definição o termo ecológico, como a saúde ficaria, então, um estado dinâmico de equilíbrio biopsicossócio-ecológico, porque agora a ecologia e o estudo das relações com o meio ambiente é o que está em moda e está em voga. Então vocês vejam que a definição da Organização Mundial de Saúde não coloca atenção no corpo físico. O corpo físico é apenas um elemento dentro do processo de saúde. Mas este processo, inicialmente, ele é dinâmico, porque significa que ele muda a todo tempo, e ele é complexo, ele é biopsicossocial. Se nós pegarmos a definição espírita, nós temos algo muito semelhante. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão número 95, ele vai nos dizer: saúde é a perfeita harmonia da alma. Vejam que interessante. A perfeita harmonia da alma. Emmanuel também não coloca atenção no corpo físico, mas na alma. E que é a alma? Alma é um conceito filosófico que cada filosofia define de uma determinada maneira. Allan Kardec se ocupou disto em A Introdução de O Livro dos Espíritos. E lá ele vai dizer que para o Espiritismo a alma representa o espírito encarnado.
Então, alma é o espírito na matéria. Que somos nós? Somos espíritos. Não somos matéria que temos espírito, somos espíritos que temos matéria. Estamos na matéria, num mergulho rápido e temporário nas experiências intelecto-morais que a reencarnação nos oferece. Mas a nossa essência é espiritual. Emmanuel nos diz então que é este ser espiritual e o seu equilíbrio que denota saúde. Já nos remontando à questão da saúde física como um reflexo natural da saúde ou do equilíbrio do espírito. Nós vamos falar mais disso na segunda parte. Se nós olharmos a prática de Jesus, nós vamos ver que Jesus não falou com estas palavras, mas falou da mesma maneira. Porque aquilo que ele trazia para nós era um convite à saúde da alma profunda. Jesus era um exímio pedagogo, um mestre por excelência, um sábio que sabia não só medicar o corpo, mas sabia, sobretudo, medicar a alma, em busca da transformação espiritual. Então nós vamos abordar algumas curas de Jesus de uma forma integrada, para que nós possamos ter esta ideia daquilo que possa representar uma proposta médico-espírita das leituras, das curas de Jesus. Narra o Evangelho que certa feita Jesus passava pela cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, que inclusive é símbolo no Evangelho das coisas mundanas, porque ela era uma cidade portuária, enquanto Jerusalém é o símbolo das coisas divinas, porque ficava mais ao alto e é a representação de onde estava o templo e as questões sagradas, tanto que na parábola do bom samaritano nós vemos um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, que saía das questões superiores da vida para as questões mundanas da existência, e ele é assaltado no meio do caminho e deixado desfalecido no solo. Jericó, que é o símbolo destas questões mais mundanas, terra-terra, do aqui e do agora, ali existia uma determinada comunidade, onde vivia um cego que tinha por nome Bartimeu. Bar significa filho de. Então, na verdade, é aquele homem que é o filho de Timeu. Não se sabe o nome ao certo dele, é o filho de Timeu. Jesus passa, certa feita, por aquela localidade e está rodeado por uma grande multidão, porque falava do Evangelho, né? Diz os evangelistas que Jesus viajava curando e pregando o Evangelho do Reino, fazendo uma só coisa ao mesmo tempo. Era a pregação e o trabalho de cura da alma, mostrando-nos o processo de educação. Passava Jesus, então, rodeado por uma grande multidão, quando aquele cego ouviu falar que Jesus ali estava. Narram os evangelistas que Bartimeu era um mendigo. Ele vivia à margem do caminho, mendigando o necessário para sobreviver. Vocês observem que o cego e o mendigo são símbolos psicológicos que nós necessitamos entender, porque são reflexo de toda a nossa vida. O cego é aquele que não enxerga. Não só não enxerga o exterior, mas também uma representação de todo o movimento da alma que não enxerga aquilo que é essencial, aquilo que é necessário ou aquilo que é imperioso de se observar em uma determinada circunstância. Que é o mendigo? O mendigo é aquele que necessita da migalha alheia. Alguém que necessita do socorro alheio para sobreviver. De certa forma, alguém que não subsiste ou que não mantém a sua capacidade de autogerência. Então, Bartimeu é uma representação de todo o movimento psicológico da alma em que o ser se desconecta da sua essência e passa a crer que a solução ou a sua subsistência está no seu exterior. Toda desconexão das potências da alma, da capacidade individual, porque o mendigo, ele vive do que sobra da experiência alheia. Ele estende as mãos pedindo por comiseração e piedade. Acontece que a piedade, muitas vezes aquela que nos leva a ofertar na rua algo pelo outro, é um sentimento de indignidade, porque ela é muito distinta da compaixão. Quando nós olhamos e sentimos dó de alguém, na verdade, aquela dó está imbuída de um sentimento de quê? De desvalor daquele indivíduo. Eu sinto dó porque esse indivíduo é um incapaz. Eu sinto dó porque esse indivíduo não tem condições, é empobrecido de possibilidades e de talentos,
de riquezas ou de capacidades. Quando nós nos movemos pela dó, nós tiramos a dignidade do outro. Muito distinto da compaixão. Porque na compaixão nós olhamos para a mesma situação, nos movemos internamente, sofremos junto com o outro a sua momentânea paralisação, mas nós acreditamos profundamente na capacidade do outro. Então, na compaixão, eu socorro porque o outro está momentaneamente necessitado. Mas eu não socorro porque ele não tem capacidades. Eu socorro porque ele está momentaneamente incapaz. Mas junto do socorro, eu ajudo para que ele resgate a sua possibilidade e a sua dignidade. Bartimeu, na representação da mendicância, é a representação de todo o movimento da alma que desvaloriza a si próprio. Mas Jesus é um exímio pedagogo. E Bartimeu representa ainda aquele estado de saturação da alma no sofrimento. Porque ele estava naquela situação há muito tempo e naturalmente já estava cansado. Cansado de sofrer, cansado de negar a si mesmo, cansado de não reconhecer as suas possibilidades. Cansado de ficar esperando que o outro lhe trouxesse aquilo que era necessário. Então, quando ele ouve que Jesus está passando e que Jesus seria aquele profeta prometido ao povo hebreu, ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E narra o evangelho que ele clamava cada vez mais alto, de tal maneira que os apóstolos começaram a repreendê-lo, dizendo que não incomodasse o mestre. Vejam que interessante. Quando nós observamos o outro com piedade, a gente se irrita com o outro. Quando nós nos observamos o outro com compaixão, a gente se move no amor. A piedade leva a gente a ficar sobrecarregado. A compaixão leva a gente a ficar conectado. A piedade nos afasta, a compaixão nos conecta. Quando aquele homem é então repreendido, ele clama ainda mais alto. E o que faz Jesus? Jesus para no meio da multidão. Vejam que interessante. O ato de Jesus parar significa: a misericórdia divina ouve o clamor da alma aflita. Quando ela está pronta e quando ela clama do mais profundo da sua verdade espiritual, a vida atende de imediato. Jesus está rodeado por uma multidão. Todos querem a sua atenção, nem todos obtêm, porque nem todos estavam prontos para isso. Mas aquele homem clamando do fundo do coração, saturado do sofrimento, tem a atenção de Jesus. Mas imagine que é você, Jesus. Você está no meio da multidão. Aquele homem começa a clamar lá na outra ponta da multidão. Ele é cego e está num estado de mendicância. E você quer socorrê-lo. O que você faria? Imagine que você está no lugar de Jesus. Eu já me coloquei neste lugar várias vezes e fiquei pensando: bom, se fosse eu iria até ele. Porque ele é cego, eu estou no meio da multidão, como que ele vai passar, sobretudo que os apóstolos que estão ao lado estão com uma má vontade danada de ajudar. Estão repreendendo o homem para se calar em vez de se mover com o sofrimento dele. É isto que Jesus faz? Não, Jesus é surpreendente. Cada cura, ele tem um movimento terapêutico distinto. Naquele momento ele para no meio da multidão. E o que ele diz? Ele chama o cego. Olha que ato pedagógico importante. Ele diz para ele que ele é capaz. Porque se Jesus fosse até ele, ele reforçava naquele mendigo a condição e o sentimento de indignidade. Eu não posso, ele veio até mim. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Jesus o chama, como a dizer: enfrenta a multidão, que você pode. E narra o evangelho que Bartimeu, sobretudo o evangelista Marcos, narra assim: que Bartimeu, levantando e lançando de si a capa, vai ter com Jesus. Os dois movimentos psicológicos são extremamente importantes. Bartimeu levanta, significa ele se ergue espiritualmente. Ele se ergue para olhar Jesus cara a cara, frente a frente. Algo que outros personagens do evangelho não vão dar conta. Zaqueu, por exemplo, que considerava-se inferior espiritualmente, sobe numa figueira brava para poder ver a Jesus. Porque no seu sentimento de indignidade, que ele havia enriquecido ilicitamente, ele não se acreditava capaz de olhar Jesus olho no olho. Não só porque era pequeno de estatura física, mas porque era pequeno na estatura moral. Quando nós nos sentimos envergonhados, nós não encaramos o outro nos olhos. Então, Bartimeu lá está, ele se levanta para ir na direção de Jesus, já demonstrando para nós que para ir em direção à cura, é preciso nos erguermos. É preciso sair do lugar. É preciso fazer algo na direção do movimento da cura.
E ele lança de si a capa. O que é a capa? A capa é aquilo que nos esconde, é aquilo que nos encobre, é tudo aquilo que nos protege. A capa é uma representação das nossas defesas psicológicas, das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas máscaras sociais, de tudo aquilo que se apresenta como algo que nos encobre a realidade. Naquele momento, lançando de si a capa, Bartimeu nos demonstra que para ir em direção à cura é preciso resgatar autenticidade, honestidade emocional. Ele não vai diante de Jesus como alguém que se encobre. Ele vai diante de Jesus nu. Não na nudez física, mas na nudez espiritual. Ele se mostra tal qual é. Ele se desnuda diante das suas defesas, dos seus medos, na esperança que é um móvel que nos leva a algo superior. Naquele momento, Bartimeu enfrenta a multidão. Qual é a multidão que Bartimeu enfrenta? A multidão dos seus medos, dos seus anseios, das suas dúvidas, do seu sentimento de incapacidade, da sua menos-valia, de todas aquelas vozes que ao longo da sua vida disseram: você não consegue, você não dá conta, você não pode, você não merece. Bartimeu enfrenta a multidão e vai ter diante de Jesus. Chega diante do Cristo. Na hora que ele está diante de Jesus, o que Jesus faz? Jesus, como sábio pedagogo, consolida naquele momento um movimento curativo. Ele diz a Bartimeu: que queres que eu te faça? Ora, Jesus não sabia o que Bartimeu queria? Jesus demonstrou ao longo de todo o Evangelho ter pleno conhecimento do que se passava, e naquele momento ele para no meio da multidão, dá atenção para aquele homem e não sabia do que ele queria? Jesus estava na plena posse. Mas era como se naquele momento Jesus dissesse assim: eu sei o que tenho para oferecer, eu sei o que você precisa, mas dentre o que eu tenho, o que você precisa, o que você quer receber? Esta pergunta é fundamental. É a pergunta que a vida faz para todos nós. Os espíritos têm muito a oferecer, o socorro espiritual é infinito, mas dentre o muito que o mundo espiritual tem para oferecer, e dentre o muito que você precisa, o que você quer obter? Porque você vai obter é aquilo que você precisa. Você vai obter aquilo para o qual você se abrir. O nível e a intensidade da atuação espiritual na sua vida vai ser diretamente proporcional à abertura interior com que você se coloque perante esta intervenção do mundo espiritual. Os espíritos podem querer fazer muito, mas se você fechar as portas, o que eles podem fazer? Os espíritos superiores, ensina Kardec, não afrontam a nossa natureza. Eles respeitam o limite da nossa liberdade. E ainda que tenham inúmeros recursos, muitas vezes não podem ofertar-nos, porque nós não permitimos que eles nos ofertem mais. Se você entra na cabine de passe para tomar passe, e a sua mente está distante, está naquilo que ficou em casa, no que você tem que fazer depois, você vai absorver só 10% daquilo que poderia. Porque se você estivesse em prece, concentrado, com sentimento de humildade, desejoso de receber, você absorveria muito daquele momento, porque os espíritos têm muito para ofertar. Me lembro de certa feita que eu estava tentando aplicar passe em uma senhora e eu tentava segurar a minha mão, mas a minha mão era rechaçada para longe. Por quê? Porque aquela mulher estava em um estado íntimo de quê? De rejeição ao processo de cura interior. O que ela queria, na verdade, não era cura, era exatamente o oposto. E ela rechaçava as energias. Eu lembro de ter tentado segurar a mão como alguém que faz um esforço muito grande, porque se eu deixasse, a mão ia para longe. E depois, questionando os espíritos, se tratava simplesmente de uma antipatia de fluidos ou de algo distinto, eles disseram, ela não estava receptiva, não estava pronta para receber. E rechaçava o socorro espiritual. Na casa espírita que eu fazia parte, em um determinado dia, nós assistimos a uma situação singular, para não dizer dramática, no seu ponto de vista espiritual. Um jovem frequentava a casa espírita e estava buscando socorro para um determinado tumor no cérebro. E os espíritos se prepararam para socorrê-lo. Fizeram uma preparação espiritual de longo prazo, porque era algo muito delicado, necessitava criar uma ambientação íntima e espiritual também na casa, para que a intervenção fosse profunda. No momento do passe, sem que nós saibamos, cirurgias espirituais profundas são feitas, assim como durante as palestras também, os espíritos já vão intervindo no nosso corpo físico e no corpo perispiritual, fazendo com que alterações significativas se deem no ambiente celular ou no ambiente psicológico.
Diz André Luiz que no momento das palestras acontece como se fossem verdadeiros desligamentos mentais, em que nós, mudando o estado mental, permitimos aos espíritos a mudança também da sintonia espiritual. Naquele dia, os benfeitores espirituais estavam apostos, particularmente Bezerra de Menezes e Joseph Gleber, e uma equipe espiritual muito grande estava apostos para realizar a intervenção espiritual no cérebro daquele rapaz. E naquele dia, em especial, ele não compareceu, porque estava chovendo. E ele ficou com preguiça de sair de casa, porque teria que enfrentar as dificuldades do tempo para ir à casa espírita. E então os espíritos disseram: aquilo que hoje nós preparamos para ele, tão cedo não conseguiríamos repetir. Ele perdeu a oportunidade de uma intervenção significativa. E o perdeu porque, no fundo, não está preparado para ser curado. Não está preparado para se ver livre. E então, o seu íntimo expressou na forma da preguiça aquele movimento interno que diz: eu não quero me ver livre desta enfermidade. Porque ele não estava pronto. Vocês vejam que diante de Bartimeu, Jesus faz-lhe a pergunta essencial: que queres que eu te faça? Porque tenho muito a oferecer, o que você quer receber? E Bartimeu, fazendo a introspecção sadia, dá-lhe a resposta de sabedoria: Senhor, que eu veja. Ver é muito distinto de enxergar. Enxerga aquele que tem a sua retina impressionada pela luz e ela envia uma mensagem pelo nervo óptico para a região occipital do cérebro, aonde a imagem é interpretada. Isto é o ato fisiológico de enxergar. Mas ver significa que aquilo que é enxergado é interpretado, é codificado no seu significado simbólico para aquela vida em especial. Daí Jesus ter dito que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque olhos de enxergar todos temos, mas olhos de ver só o têm aqueles que estão prontos para enxergar, dentro da maturidade espiritual, algo que é importante. Naquele momento, Bartimeu peça: Senhor, que eu veja, que eu seja capaz de ver aquilo que se apresenta diante de mim. É como se Bartimeu dissesse para Jesus: Senhor, estou saturado do sofrimento, não aguento mais ficar na mendicância, dependendo daquilo que o outro vê para a minha vida. Não quero mais, Senhor, ser guiado pelo pensamento do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do papagaio, do periquito. Não quero mais ser guiado por aquilo que está fora de mim. Quero me conduzir pelos meus próprios passos. Quero enxergar e ver os caminhos da vida para que as minhas pernas me possam conduzir. E então Jesus lhe diz: vá, a tua fé te curou. Ou seja, o teu movimento interno de elaboração é consolidado e eu te ofereço o fluido curativo, o movimento regenerador das células físicas que você não é capaz de fazer por você mesmo. É Jesus quem o curou? Não. É Jesus quem lhe dá o fluido curativo, mas quem se cura? É Bartimeu com a sua maturidade espiritual. No momento em que ele se abre interiormente para permitir que um novo estado e uma nova condição se estabeleça dentro da sua intimidade. É preciso, portanto, se perguntar, porque Jesus continua no meio da multidão, diante de nós mesmos: que queres que eu te faça? Que queremos receber da vida? Que queremos obter? É essencial responder esta pergunta, e ninguém pode respondê-la por nós. Mas Jesus prossegue, vamos encontrá-lo no Templo de Jerusalém, junto àquele tanque que é chamado a Piscina de Betesda, ou a Piscina das Ovelhas. Era um tanque que ficava dentro do Templo de Jerusalém, e naquela época dizia-se que de tempos em tempos viria um anjo que balançava as águas. Quando as águas eram balançadas, o primeiro enfermo que nela se atirasse seria curado, rezava a lenda. Allan Kardec considera em um livro A Gênese que provavelmente se tratasse de águas curativas, com propriedades medicinais importantes, que de tempos em tempos um movimento profundo traria à superfície elementos químicos essenciais que possibilitavam uma intervenção mais profunda dentro do movimento curativo. No entanto, é a representação da busca. E nos seus alpendres, ou seja, ao redor daquela piscina, se aglomerava uma grande multidão de enfermos, de tal sorte que eles disputavam quem seria o primeiro a se atirar na piscina.
É interessante observar como que nós pensamos que a cura vai vir de fora e que não é necessário disputar com outro a possibilidade da cura. A cura não é patrimônio da disputa, nem de um movimento exterior. O passe não é capaz de curar. A água magnetizada não é capaz de curar. Os espíritos tampouco são capazes de curar. Tudo isso são recursos de excelência que nos dão elementos de reharmonização. Mas a cura é patrimônio do espírito. Diz André Luiz, somente o doente convertido em médico de si mesmo alcançará a cura positiva. Porque cura é muito mais do que reabilitar o corpo físico. Reabilitar o passe pode reabilitar. A água magnetizada pode dar um profundo estímulo à reconquista do equilíbrio fisiológico. Mas de que adiantará se o passe me reequilibra, se a água magnetizada me reharmoniza e eu retorno para os mesmos caminhos que me adoeceram, saindo daqui mantendo os mesmos padrões mentais que me trouxeram ao adoecimento? Eu perco naturalmente a harmonia que me foi ofertada pelo recurso que veio do externo. Então Jesus, em nova atitude terapêutica, busca o enfermo. Era aquele homem que estava há 38 anos enfermo sobre um catre, sobre uma cama, porque tinha as pernas paralisadas. Ele é a representação simbólica, psicológica, da paralisia do movimento. Aquele que enxerga e que vê, mas que não age. E que acredita que algo fora de si vai ser o socorro essencial. Jesus, diferentemente de Bartimeu, busca aquele homem, não espera que aquele homem o busque. Veja que interessante, a misericórdia divina tem várias formas de atuação. Quando Jesus está diante dele, ele pergunta, queres ficar são? Veja a pergunta de Jesus, queres saúde? E aquele homem, ainda imbuído da ilusão, lhe diz, mas Senhor, quando as águas são balançadas, outro rapidamente se lança à minha frente, como a dizer, Senhor, a cura é patrimônio de uma disputa e eu não estou apto a esta disputa. O que é isto, gente? Autopiedade, vitimismo. Ah, Senhor, eu não sou capaz. Eu estou aqui tentando, mas eu não posso, porque outro mais esperto ganha. Quantos de nós agem assim na vida? Disputando com outro, achando que a vida é destinada àqueles que são os mais espertos, que nós temos que ser rápidos, que nós temos que passar na frente do outro, que nós temos que dominar. Diz a psicologia analítica, através da fala de Carl Gustav Jung, que aquilo que se opõe ao amor não é o ódio. O ódio está na mesma linha do amor, mas na sua feição adoecida. Aquele que odeia voltará a amar um dia. O que se opõe ao amor é o poder. Quando nós elegemos poder, nós abrimos mão do amor. Porque o único poder real da criatura é o poder do afeto. O poder do mando e do comando é a grande ilusão que nós tantas vezes desejamos para suprir os nossos complexos de inferioridade, que no fundo representa as nossas lesões afetivas e a nossa baixa alimentação do afeto que vem da família ou vem das questões espirituais. Quando aquele homem mostra que está na disputa com o outro, ele está dizendo, estou brigando por poder, Senhor. Estou brigando por ter a primazia, por ter a oportunidade. Estou lutando para ser aquele que prevalece. Mas Jesus ignora-lhe, porque ele estava intimamente já na condição de dar o toque final para a cura, e Jesus consolida naquele momento, dizendo, novamente, queres ficar são? E Jesus agora não lhe dá tempo para responder, porque quer que ele receba o toque curativo. Jesus então se dirige a ele e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Veja a fala de Jesus, extremamente pedagógica. Levanta, toma a tua cama e anda, como a dizer, sai desta disputa, porque a cura não é patrimônio dessa disputa. Recebe agora o fluido curativo que te restabelece e caminha, porque você enxerga. O que você não faz é caminhar. Quantos de nós enxergamos os caminhos da vida, mas não damos conta de ter uma ação? Ficamos ali temerosos, será que é o momento? Será que é agora? Será que eu devo me entregar? Será que eu estudo a espiritualidade? Será que eu participo dessa tarefa caritativa? Será que eu me envolvo, Senhor, nisso ou naquilo? Já enxergamos o que necessitamos, no entanto não damos o passo fundamental na direção da cura. Vamos adiando a nossa felicidade, esperando nos sis e nos talvezes.
Ah, o se é infinito, porque o se é fruto da fantasia e ele pode ser uma fonte infinita de postergação. Nós vamos aguardando. Quando eu estiver naquela condição, eu vou agir. Ah, quando meus filhos estiverem criados, quando a minha situação financeira melhorar, quando eu estiver bem de saúde, quando eu resolver aquele problema financeiro da minha empresa, quando. O quando significa, eu vejo que preciso, mas eu ainda não quero. Porque lá no mais profundo, o meu querer está vinculado a alguma outra coisa. Às vezes é um pertencimento familiar ao qual eu não quero me desvincular. Porque agir diferentemente é romper com os padrões da família, é vencer algum movimento que está sendo passado de geração em geração, ou é vencer um movimento de resistência espiritual que eu tenho mantido durante tanto tempo. Ou então é se comprometer com a mudança. Diz o livro dos Espíritos, quantos dentre vós dizem, eu quero, mas o querer está apenas nos lábios, porque o coração se regozija em continuar como está. Então ainda não quer, apenas diz que quer para ficar bonito na fita, para ser agradado, para agradar ao outro, para ser aplaudido, para fazer parte do time, para ser contado entre aqueles que têm aquela crença. No entanto, o coração está distante. É preciso compreender que o espírita não é um teórico. O espírita se caracteriza por ter coerência entre valores e ação. O espírita não é aquele que sabe de cor o livro dos Espíritos, o Evangelho, ou André Luiz, Emmanuel, ou qualquer outro autor espiritual. Espírita é aquele que às vezes leu pouco, mas daquele pouco que leu fez tanta transformação espiritual que o seu movimento é mais profundo do que aquele que há 30 anos lê e não pratica. Porque moveu-se na intimidade, deixou-se transformar, deixou-se impregnar do sentido e da essência do cristianismo e, portanto, traduz na sua vida o espírito da letra, ao invés de ficar na letra que mata. Quando Jesus diz para aquele homem, levanta, toma tua cama e anda, ele está dizendo, caminha, você tem condições. Mas Jesus manda ele levar a cama. Por quê? Porque aquela cama são 38 anos de experiência. Nós caminhamos para a frente levando a experiência do passado. Não para ficar preso a ela, porque quem fica preso no passado se deprime. Quem fica projetado no futuro fica na ansiedade. Somente o presente é real. Mas o presente se constrói das experiências do passado e da esperança do futuro. É aqui, no aqui e agora, que nós consolidamos aquilo que aprendemos com a caminhada e aquilo que queremos para o amanhã. Mas o presente é a única realidade da vida. Então Jesus diz a ele, leva os 38 anos com você, leva contigo. E na sequência nós encontramos o narrador dizendo que Jesus encontra com aquele homem no templo e vai lhe dizer, eis que já está são. Por que Jesus diz para ele que ele está sadio? Porque o espírito Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, que é uma das publicações que está ali fora à disposição de vocês, diz o seguinte, saúde é a real conexão criatura-criador. E a doença, o contrário de tal fato. Vejam que interessante. Saúde é a real conexão criatura-criador. Se nós somos criaturas, e se saúde é a perfeita harmonia da alma, então saúde profunda é a conexão da alma. Se aquele indivíduo estava no templo, o templo é o lugar onde se faz o quê? Aonde se adora a Deus. Jesus vê aquele homem no templo externo, conectado no templo interno do seu coração. Então diz a ele, eis que já está são. Como a dizer, estás conectado. No entanto, o espírito Joseph Gleber, no livro Homem Sadio, diz a mesma coisa que a Organização Mundial de Saúde nos afirma. Diz que nós temos estágios de saúde, ou momentos dinâmicos, em que um momento estamos saudáveis e no outro estamos enfermos. Então Jesus diz para aquele homem, eis que já está são, como a consolidar, estás verdadeiramente sadio neste momento. No entanto, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Veja que linda a fala de Jesus. O que significa pecar? O pecado passou para a história como sendo uma agressão à lei divina. No entanto, pecado não representa uma afronta a Deus, como nós aprendemos dentro da tradição cristã. A palavra pecado, traduzida do hebraico para o grego, gerou a palavra amartia. E a palavra amartia, ela significa errar o alvo, passar ao lado. Amartia, que é a palavra original, ela representa
que não foi atingido o alvo da vida. Qual é o alvo da vida? Gente, para que nós estamos aqui? É uma pergunta. Para crescermos. E crescermos para quê? Para a nossa evolução, para evoluir. E evoluir para quê? Para sermos perfeitos. Sermos perfeitos para quê? Para encontrarmos Deus. Encontrarmos Deus para quê? Para aprender a amar. E aprender a amar para quê? Para ser feliz, gente. A felicidade é o objetivo da vida. Nós estamos aqui para sermos felizes. Acontece que evoluir, progredir, aprender, crescer, integrar-nos com Deus é o caminho para isso. Mas a felicidade é a meta. Mas qual felicidade? A felicidade da comunhão no amor, não é? Então o que significa errar o alvo da vida? Quando a gente erra o alvo da vida, significa que nós não estamos sendo felizes no amor. Quando Jesus diz àquele homem, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior, ele estava dizendo para ele, não tornes a errar o alvo para que a vida não te traga um movimento pedagógico mais profundo. Como a dizer, não tornes a acionar os mecanismos da causa e efeito, da ação e da reação, através dos mecanismos de dificuldade. Por quê? Porque você já está pronto para amar e ser feliz através do amor. Vejam que interessante. Então, o olhar curado por na figura de Bartimeu, agora caminha nas pernas do paralítico da piscina de Betesda. Mas nós vamos ver Jesus passando em outra cidade, e ao longe um grupo o olha com receio. Era um grupo de leprosos, ou de Hansenianos, como conhecemos hoje. Os portadores do bacilo de Hansen, ou do mal de Hansen, que hoje se sabe ser uma doença bacteriana que afeta a pele e afeta o sistema nervoso, gerando lesões, podendo levar à destruição cartilaginosa ou a lesões no sistema nervoso, como nós conhecemos através dos famosos leprosários. Naquela época não se conhecia, e então os leprosos eram tratados como imundos, e eram proscritos, eram levados para o vale dos imundos, aonde deveriam viver. Não podiam se inserir na sociedade, mas dizia a lei mosaica que se porventura um dos imundos se limpasse, porque eles acreditavam na intervenção divina e em outras possibilidades, ele deveria se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote o reinserisse na sociedade como alguém que estava verdadeiramente limpo. Aqueles imundos olham para Jesus, e é interessante, porque Jesus para dar a atenção para os imundos. Quantos de nós nos sentimos imundos? Quantos de nós trazíamos complexos de culpa, situações das quais nos arrependemos? Quantos de nós olhamos para as dificuldades da nossa alma ainda vencido, menosprezando, maltratando-nos, diminuindo-nos no nosso valor como filhos de Deus? Quantos de nós nos tratamos com indignidade, maltratando o nosso corpo físico através dos vícios que o destroem, maltratando a nossa alma através dos comportamentos que trazem felicidade, mas que não conseguimos vencer? Quantos de nós nos olhamos como se fôssemos imundos, indignos perante o Criador, visitando Deus uma vez por semana, 2 vezes na casa espírita ou no templo religioso, e no resto da semana querendo ficar bem longe dele, porque temos medo da sua mão pesada, cair sobre a nossa cabeça e nos castigar, dentro daquela visão punitiva que trazemos das tradições cristãs. Quantos de nós não nos sentimos também imundos no corpo ou na alma? Jesus para dar atenção aos imundos, porque não são sãos que precisam de médico, e sim aqueles que estão enfermos. Jesus tinha uma especial predileção por aqueles que eram os excluídos. Ele para e dirige-se a eles dizendo, vão e apresentem-se ao sacerdote. Jesus não diz mais nada, simplesmente diz, vão. Uma ordem imperativa, caminhem, porque vocês conseguem enxergar e as pernas estão sadias, mas é preciso fazer o movimento essencial. Então eles vão para a direção do sacerdote. E quanto estão a caminho, as suas chagas são curadas, a sua lepra é curada. Eles se apresentam ao sacerdote e daqueles 10, somente um retorna para agradecer. E somente este consolida a cura. Outros, dizem os espíritos, correm para viver os prazeres que não poderiam viver nos bordéis da vida ou em outros aspectos. Outros
correm para se vingar daqueles que os maltrataram e os trataram como imundos. Outros ainda correm para interesses inferiores. Segundo os benfeitores espirituais, todos eles voltaram a se enfermar. Porque a cura não é receber o influxo curativo. A cura é fazer a modificação da alma, mudando os padrões do pensamento e do sentimento. Mas aquele que volta, ele consolida a cura, porque ele se prostra diante de Jesus para agradecer. A gratidão é o símbolo da saúde da alma. Quando estamos na gratidão, estamos sadios. A gratidão é aquele reconhecimento profundo que nos leva em direção a um movimento novo. Quando estamos gratos, nos enchemos de satisfação e de desejo de realização. Quando estamos exigentes, estamos doentes. Porque a exigência é a aparente falta. A exigência não existe, não se assenta numa realidade. Porque a exigência, ela pressupõe que a vida não nos atende como nós necessitamos. E esta é a grande mentira que nós nos contamos. Tudo está certo como está. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com os momentos certos. Talvez vivendo circunstâncias eleitas pelo nosso livre-arbítrio que trouxeram-nos dissabor. No entanto, possibilitados de modificar a nossa realidade através da nossa própria renovação moral. Então, tudo está certo. Só necessitamos aprender a agradecer como convém. Aquele homem se prostra. Mas vejam a representação da hanseníase. A hanseníase é uma doença que afeta a pele e o sistema nervoso essencialmente. O que é a pele? A pele é aquilo que nos protege, é o que nos dá limite. É aquilo que comunica onde nós terminamos e onde começa o ambiente exterior. É também a nossa fonte de contato com o mundo. Através dos receptores da pele, receptores de pressão, de frio, de calor, de tato, nós temos as sensações que comunicam ao nosso cérebro tudo aquilo que é percebido. Através do quê? Através do sistema nervoso, que é a fiação do nosso corpo, o sistema de sensibilidade. Nós podemos dizer, então, que a pele é a representação dos nossos limites e da nossa sensibilidade, assim como o sistema nervoso é a representação daquilo que nos comunica com a vida, não é? E aquilo que executa a própria vida, porque é ele que executa as ordens que vêm do cérebro. Ora, se o sistema nervoso e se a pele está doente a nossa forma de comunicação com o mundo, a nossa forma de estabelecer limites com o outro. O que Jesus faz quando ele manda aqueles homens irem em direção ao sacerdote? Ele diz para aqueles homens se reinserirem na sociedade. Ele podia simplesmente dizer, vocês estão curados, não podia? Ele podia simplesmente dizer, estejam limpos. Mas ele diz, se mostrem ao sacerdote. É que quando o nosso olhar é curado, quando as nossas pernas estão prontas para caminhar, é necessário que este olhar nos leve para a reinserção social e as nossas pernas nos reinsiram na sociedade com sensibilidade. Os hansenianos representam a perda da sensibilidade, que nos convida ao despertar da sensibilidade social. Quando enxergamos e podemos caminhar, enxergamos com os olhos de Bartimeu, caminhamos com as pernas do paralítico da piscina de Betesda, vamos em direção à reinserção social, com sensibilidade e com limites, porque a vida social requisita que nós estejamos na consciência dos nossos limites. Mas nós vemos Jesus em Gadara, visitando perto dos sepulcros aqueles enfermos de toda sorte. E ali havia um homem conhecido como endemoniado gadareno, que se adianta diante de Jesus e aqueles que lhe comandavam dirigem ao Senhor, reconhecendo-o, dizendo, Jesus, não mexa conosco, nem em outras palavras, nas minhas palavras, que eu não lembro exatamente as palavras, como a dizer, que temos contigo, Senhor? Como a dizer, nos deixa em paz, não mexa conosco. É que aquele homem estava sob o processo de subjugação, que Allan Kardec classifica em O Livro dos Médiuns como sendo um processo grave de obsessão espiritual. E a obsessão espiritual é a intervenção entre mentes e sentimentos que se estabelece de forma natural na vida através das relações inferiores, porque nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que nos influencia os pensamentos e os sentimentos a todo momento. Acontece que nós selecionamos estes acompanhantes espirituais através da sintonia do nosso pensamento e do nosso sentimento.
Nós estamos rodeados não ao bel prazer daqueles que querem nos rodear, mas rodeados por aqueles que se sintonizam com aquilo que nós vibramos para a vida. De tal maneira que o processo obsessivo não é um processo vitimista, não é algo que se impõe para nós como algo que vem de fora, é um convite que nós fazemos de dentro. Diz o livro dos Espíritos: os Espíritos não podem te influenciar no mal, senão quando queres o mal. Mas acontece que nós, tantas vezes, evitamos reconhecer que queremos o mal. Nós temos uma visão idealizada de nós mesmos e não olhamos para os aspectos sombrios da nossa personalidade. Aquele homem estava subjugado, por quê? Porque havia cedido a sua vontade tantas vezes para outra vontade, que esta outra vontade o dominava. Assim vai acontecendo com a nossa vida. Vamos cedendo o espaço da nossa casa. Um dia deixamos que ocupe o alpendre. No dia seguinte recebemos na sala. Dali a pouco já estamos levando para a copa e servindo o café. Dali a pouco já está deitando na cama conosco. É a intimidade. É a sensibilidade que vai abrindo as portas dizendo: venha, você é bem-vindo. Eu gosto da sua presença. Vamos comungando aqui desses ideais, desses sentimentos, dessas realizações. Diz o Evangelho: tendo o espírito imundo sido afastado do homem, se volta e encontra a casa varrida e adornada, volta e traz com ele 7 outros mais. O que o Evangelho está nos dizendo? Se um espírito é afastado de nós, mas retorna e encontra o mesmo ambiente receptivo, ele não só volta, como volta com outros mais. É uma situação muito grave, diz o Evangelho. A situação agora é pior do que a anterior. Então, de nada adianta nós querermos simplesmente que os espíritos sejam afastados de nós, se nós não mudamos o pensamento, os sentimentos, os interesses. Um sai, outros 2 vêm. 2 saem, outros 4 vêm. Por quê? Porque somos nós que atraímos. Assim, aquele homem estava subjugado, dominado. E a subjugação é a perda da liberdade, porque, através da cessão da vontade, outra vontade nos domina. No momento que Jesus afasta aquela legião, porque era uma legião e assim se apresenta, e permite que aquela legião vá para a manada de porcos, que é uma representação simbólica do estado espiritual daqueles espíritos, e aquela manada se precipita no precipício de forma deslocada, que é a representação das furnas espirituais, né? A representação do caminhar adoecido. No momento que Jesus faz aquilo, o que ele está fazendo é restituir a liberdade ao paralítico, ao endemoniado gadareno. Então vocês vejam, o olhar curado em Bartimeu, que caminha nas pernas do paralítico da piscina para a reinserção social com sensibilidade, precisa fazê-lo com individualidade, resgatando o domínio sobre si mesmo, passando a individuar-se naquilo que a psicologia analítica nos diz ser o caminho do desenvolvimento psíquico integral do ser. Que Joana de Ângeles nos convida falando do desenvolvimento do encontro com o self, o núcleo divino na intimidade do coração, que o Evangelho nos recomenda chamando de núcleo divino na intimidade da criatura. E então, finalmente, nós vemos Jesus diante do templo de Jerusalém. E ali estava um homem que tinha a mão mirrada. Era sábado, e aquele homem, Jesus, não era autorizado, assim como nenhum outro da sua comunidade, a trabalhar no sábado, porque o sábado era consagrado ao Senhor. No entanto, Jesus diz: o meu Pai trabalha incessantemente, e eu também trabalho. Porventura, alguém deixará que um animal seu que se perca no campo não seja buscado no sábado porque se perdeu? Porventura, alguém deixará de fazer algo que é necessário e essencial porque é dia de sábado? E então Jesus afronta os fariseus naquela época, mostrando-lhes que não é o exterior que comanda, é o interior. Diante daquele homem com a mão mirrada, Jesus diz: abra a mão. E ele faz uma cura dentro do templo no dia de sábado. Era atrevido demais, não era, gente? Tinha que ser crucificado mesmo. Ele afrontava, ia lá nos costumes do povo e dizia: este costume não vigora mais, agora é uma nova forma de fazer. Era muito ameaçador para aquela comunidade que não estava acostumada e que era regida pelo poder do comando religioso. Jesus, dentro do templo, diz para aquele homem: abre as mãos. Vocês vejam novamente o que é o templo.
O templo é o lugar aonde se adora a Deus. O que é adoração a Deus? É a nossa conexão criatura-criador. Porque a verdadeira adoração não consiste no culto exterior. Não significa frequentar reuniões religiosas. Não significa fazer práticas dogmáticas. A verdadeira adoração significa ter o coração em permanente reconhecimento do valor da espiritualidade e a vida em sintonia com este valor. Por isso, talvez Jesus tenha dito em um sermão do monte: mas tu, quando orares, entra para o teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e ele em oculto te responderá. Fecha a tua casa, entra para dentro de ti. É dentro de ti que Deus está, não é fora, não é alhures. É dentro do seu coração, na sua própria intimidade, porque você é um sopro de amor de Deus, criado como um sonho de amor do Pai, um projeto de amor perfeito do Criador, e sonho de amor do Pai não falha. Dentro de ti está a fonte, a capacidade, a riqueza, a beleza, a grandeza. Entra para o teu quarto interno, fecha a tua porta, ora em secreto. Significa um diálogo entre você e Deus, honesto, sem capas, de pé, olho no olho, com honestidade emocional, porque você não pode se esconder da fonte suprema de todo amor e de toda bondade. Fala com ele em secreto e ele, em oculto, te responderá. Ou seja, não vai te responder nos outdoors da vida, vai te responder dentro de ti mesmo, vai responder na tua intuição, no seu sentimento, nos seus projetos, nos seus anseios, e vai trazer pistas através de uma fala, de uma palestra, de um livro, de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um orientador, de um terapeuta, alguém que te auxiliará. Mas não são estes que irão definir a sua vida. A sua vida é definida por você mesmo, através da sua introspecção sadia, do seu autoconhecimento, do seu autoencontro. Quando, olhando para dentro de si, você reconhece qual é o propósito da sua encarnação, qual é o necessário para este momento, e se alimenta do que vem de fora para conectar com o que está de dentro. Aquele homem estava no templo, tinha as mãos mirradas, mas estava no templo, já estava conectado com o Criador. Estava na adoração verdadeira. E então, naquele momento, Jesus diz: abra as tuas mãos. É que quando o olhar está curado, as pernas caminham para a reintegração social com sensibilidade e com individualidade, então se consolida definitivamente a cura, quando a mão se abre para estender ao próximo, para dizer: eis-me aqui para ti. Usa-me a mim como teu amparo, deixa-me ser o teu sirineu, que te ajuda, que te auxilia, que te oferta uma migalha de uma palavra amiga, de um ouvido que te acolhe, de um coração que te abençoa, de uma dádiva que te oferta, de uma mão amiga que te socorre nos momentos de dificuldade. Eis-me aqui, não porque eu esteja sem dores nem sem dificuldades, diz o poeta com sensibilidade, um amigo me chamou para cuidar da sua dor. Coloquei a minha no bolso e fui. Esqueci-me de mim mesmo para ir servir, para ofertar. E Gandhi, de forma magistral, vai dizer: a melhor forma de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. É ofertar, esquecendo-se de si, saindo daquele movimento que acha que a vida gira em torno do próprio umbigo, mas passando a olhar para aquilo que tem de positivo, para aquilo que tem de rico, enxergando e vendo aquilo que é possível caminhar, a sensibilidade para acolher, a individualidade para receber. E então, quando assim fazemos, a alma se rejubila em comunhão com o Criador, em conexão plena com o Pai. E então, a saúde do corpo reflete a saúde da alma, plenamente identificada com o Criador. O Evangelho de Jesus não é um código religioso para ser seguido. O Evangelho de Jesus é um tratado científico do bem viver. É a enunciação das leis divinas. É um tratado de amor que nos demonstra os caminhos do bem, do belo e da paz. Não devemos seguir-lhe como uma obrigação religiosa. Devemos inspirar-nos nele como recurso de sabedoria, porque ali está sintetizada a lei divina, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pois que amando a si mesmo, o indivíduo ama também ao outro. Que possamos, pois,
receber do Cristo as dádivas, porque aqui hoje, neste momento, Ele está diante de nós. E nos nossos corações e na acústica de nossa alma, ecoa a sua voz, dizendo: que queres que eu te faça? Levanta-te e anda. Mostra-te ao sacerdote, sê livre, abre as tuas mãos. E tantas outras afirmações de poder, como a demonstrar: a riqueza está ao seu dispor. Abre-te para ela e usa conforme seja de tua vontade. Que Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Muito bem. Os corajosos que ficaram, sejam bem-vindos. Vamos lá, espero que este momento seja muito produtivo, né? A parte das perguntas e respostas é uma oportunidade muito boa de vocês poderem colocar aqueles temas que são mais de interesse da vida de vocês e da oportunidade da abordagem, né? Não só desse tema, se tiver algum outro que esteja ao meu alcance, também eu respondo com prazer. Bom, nós vamos continuar a temática da saúde e do adoecimento dentro da visão espírita. E se nós resgatamos aquela imagem que Emmanuel nos oferece, da saúde como perfeita harmonia da alma, nós precisamos então considerar a respeito da natureza imanente do espírito. Qual é a essência desta alma, deste ser espiritual que nós somos? O Livro dos Espíritos nos esclarece que nós fomos criados simples e ignorantes, como princípios espirituais. Estagiamos nos reinos inferiores da natureza, aonde o princípio espiritual ainda não individualizado arquitetou o seu despertar da consciência e também todo o desenvolvimento das funções que hoje nós temos automatizadas no corpo espiritual e no corpo de carne, no corpo fisiológico. É no reino animal inferior que a individualização começa, porém ela só se complementa e ela só se consolida no reino animal superior, ou reino hominal, que é este aonde nós nos encontramos. Então, nós despertamos a consciência de nós mesmos. E esta consciência nos permite duplo processo de aprendizado. O aprendizado intelectual, que é o do conhecimento, do entendimento a respeito de nossa natureza, e do aprendizado moral, que é o sentimento a respeito de nós mesmos. Bom, este desenvolvimento intelectual e moral, ele permite aquelas duas asas que conduzem o espírito aos altos planos da existência. Porque o espírito caminhando da simplicidade e ignorância, ele vai na direção da angelitude. Pode escolher caminho, mas não pode escolher destino. Todos os rios, independente dos seus meandros, terminam no mesmo mar. Também o espírito, independente dos caminhos que eleja, já tem o seu destino pré-fixado pela divindade. A destinação do ser humano é a realização plena no amor do Criador. Nós todos seremos co-criadores, espíritos plenamente identificados com o Pai, e nesta identificação, vivendo aquilo que é possível à criatura, dentro do processo que a criação de Deus nos dotou. No entanto, diz Bezerra de Menezes, através do livre-arbítrio, que é a liberdade dada por Deus ao homem, o homem caminha, e a sua marcha pode ser rápida ou lenta, alegre ou vergonhosa, gloriosa ou triste, conforme use bem ou mal da liberdade que o Criador lhe deu. Se nós não podemos escolher destino e podemos escolher caminhos, somos nós que escolhemos a intensidade e a velocidade com que nós nos realizamos. E isso é muito simples de entender. Imagina que queiramos ir daqui para Votuporanga. Nós podemos pegar a estrada e ir direto, não podemos? Mas eu posso também ir para São Paulo, de São Paulo ir para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ir para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vir para Votuporanga, não posso? É um outro caminho. Eu chego em Votuporanga do mesmo jeito. Mas com que desgaste, com que sacrifício, com que esforço, com que tempo. Assim também é no processo evolutivo do homem. Nós temos o livre-arbítrio, que não é um livre-arbítrio total, é um livre-arbítrio relativo. Porque ele está circunscrito e limitado pelas leis divinas. Nós só temos liberdade real dentro das leis divinas.
Se nós queremos afrontar as leis, nós não temos liberdade para isso. Nós podemos tentar. E a vida nos dá liberdade de ação. E a gente vai e faz um movimento contrário à lei. O que a lei faz? Faz a gente vir de volta. Não é assim? É a mesma liberdade social. Nós temos leis que regem a nossa sociedade. Nós podemos afrontar as leis se quisermos, não podemos? Podemos, mas nós podemos de fato? Não, porque essa afronta gerará uma resposta, se a lei funcionar, né? Gerará uma resposta natural. Só que a lei divina não falha. Ela é automática, natural, né? As leis estatuídas pelo Criador são perfeitas e imutáveis, não precisam de serem regidas por ninguém, elas se regem, né? A lei é ordenada e ordenadora em si mesma, ou seja, ela se rege e ela rege a ordem. E a ordem se impõe, independente da gente gostar ou não. Então há um autor chamado Bert Hellinger, que eu gosto muito, criador da constelação familiar, que conta uma história de liberdade que pode ser aplicada nesse contexto. Ele diz assim: a liberdade pode ser comparada a algumas coisas. Existe aquela liberdade que é chamada ignorância, que é semelhante a um cavalo que, por ter o arreio muito apertado, eleva-se levando ao solo o cavaleiro, somente para mais tarde ter o arreio ainda mais apertado. Vocês vejam que interessante. A ignorância nos leva a agir tentando fazer com que a gente se desvencilhe dos deveres, das responsabilidades, daquilo que é necessário, mas somente com o resultado que mais tarde nós temos esses deveres e essas responsabilidades ainda mais apertados, não é? Então esta não é uma liberdade real, porque a ignorância pode agir, mas ela gera um movimento que é pior do que o movimento inicial. Mas ele diz que há uma liberdade que se chama humildade, que assemelha-se ao trigo, que diante das forças naturais da tempestade ou do vento, se dobra no seu ponto mais frágil. E exatamente por se curvar no seu ponto mais frágil, pode voltar depois para o seu prumo. Veja que linda representação da humildade. A humildade é um movimento que reconhece a ordem do universo. Aquilo que é mais forte, aquilo que é mais fraco. E quando aquilo que é mais forte atua sobre nós, nós nos curvamos diante daquilo que é mais forte, permitindo que o movimento se faça. E quando isso é feito genuinamente, o indivíduo pode voltar ao prumo, ou seja, é resiliente. É capaz de retornar ao equilíbrio, sem alterar-se do seu eixo fundamental. Mas ele diz que há uma liberdade que é uma liberdade essencial. É aquela que é a liberdade por excelência, que assemelha-se ao nadador, que desiste de nadar contra a corrente, porque percebe que nadando contra a corrente somente perde força e poder. E passando a nadar a favor do fluxo, pode então ter a liberdade real, que é decidir aonde quer aportar, se na margem direita ou na margem esquerda. Vejam que linda esta imagem. Quando nós paramos de resistir ao fluxo da vida e aprendemos a entrar na ordem e sentir o fluxo das leis, então, dentro do fluxo das leis, nós temos uma ampla possibilidade de escolha. Mas resistindo a ela, nós não temos escolha nenhuma, porque ela nos leva, independente do nosso movimento. Daí, quando Jesus diz em O Sermão da Montanha, a famosa oração do Pai Nosso, que é um código de sabedoria, e nos ensina a dizer: seja feita, Senhor, a tua vontade, ele está dizendo a lei da ordem. Por quê? Porque nós não temos outra opção. Seja feita a tua vontade é a única forma de estar em equilíbrio. Se nós rebelamos contra a vontade divina e tentamos resistirmos a ela e lutar contra ela, que muitos espíritos inferiores, inclusive, estão fazendo, o que acontece? Vai ficando cada vez mais constrito pela lei, não é? Cada vez tendo os efeitos ainda mais apertados. No entanto, quando nós fluímos fazendo a vontade do Pai, nós temos uma ampla liberdade. Há uma ilusão no nosso pensamento religioso de que quando nós dizemos faça-se, Senhor, a sua vontade, nós vamos ficar limitados. Nós vamos ficar circunscritos. Mas vocês sabem por que é isso? Porque nós temos uma neurose de controle. A neurose de controle ela é do ego. Ela não é da essência. A essência vibra gratidão. O ego vibra controle. A essência entrega. O ego necessita conhecer tudo. A vida não precisa de controle. A vida precisa de entrega. Porque quando nós nos entregamos é quando nós temos maior controle da vida.
E quando nós resistimos à entrega, é que nós temos o menor controle. Achando que temos controle de tudo. E aí as coisas vão ficando cada vez piores. Entregar-se a Deus é entrar na suprema liberdade. É entrar na suprema abundância. Porque a vida, sendo força e poder, ela é riquíssima de amplidão. No entanto, quando nós tentamos circunscrever a liberdade, nós ficamos restritos na sua expressão. Então, a liberdade dada por Deus ao homem, o chamado livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é completo. Ele só existe dentro da liberdade dada por Deus. E aí vocês perguntam, o que isso tem a ver com saúde? Né? É porque é a nossa liberdade que determina o nível de equilíbrio ou desequilíbrio que nós ficamos em relação à lei. E aí acontece o seguinte, do mais profundo do nosso corpo espiritual, que é o corpo mental, vem o pensamento. A mente reside no corpo mental, ela não é produto do cérebro. A mente não é função neuroquímica cerebral, como quer crer a medicina terrena. A mente existe fora do corpo. De lá vem o pensamento, que se irradia como onda e como partícula. Na segunda parte eu vou mais científico, tá, gente? Né? Como onda e como partícula. E esta onda e partícula, ela se irradia a partir de nós, gerando um movimento fora e gerando um movimento dentro. Fora, estas ondas e partículas, elas atuam sobre o fluido cósmico universal, gerando correntes mentais, formas, pensamentos e sintonia espiritual. Isso nos envolve na criação do nosso próprio pensamento e atrai para nós aquilo que está em sintonia com o que nós pensamos e sentimos. De tal maneira que nós não somos vítimas de nada. Emmanuel diz assim como a aranha tece a sua teia e vive no centro dela, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Olha que imagem lindíssima. A aranha tece a teia, posta-se no centro. A teia é que comunica tudo que se move ao redor, é fonte de sensibilidade, é fonte de locomoção, de sobrevivência e é fonte de alimento. Porque os animais ficam presos ali, a aranha vai lá e pega. Nós tecemos uma rede mental com as nossas criações do pensamento, com as sintonias mentais e espirituais, e diz André Luiz, toda corrente mental é associação, e toda associação é interdependência. Nós estabelecemos associação, e a associação gera vínculo, e esse vínculo gera dependência. Nós passamos a influenciar e sermos influenciados, como uma estação de rádio que emite e capta. Tudo isso que é emitido e que é captado passa pelos nossos chakras, que são sistemas energéticos do nosso corpo, para o corpo físico. Porque cada chakra está extremamente conectado ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. Ou seja, tudo isso que é vivido e que é captado se transfere ao corpo físico. Eu explico isso com detalhes no livro, tá, gente? Aqui eu estou fazendo um en passant para que a gente possa aproveitar os 20 minutos. Então, no ambiente externo, tudo que é criado é atraído, é recebido e é passado para o corpo físico, gerando efeitos no corpo físico, de saúde ou adoecimento. Mas não fica só nisso, porque este mesmo pensamento que irradia-se para o exterior, ele controla as células físicas. Como que isso acontece? Emmanuel e André Luiz dizem assim, o pensamento gera correntes mentais em associação com o sentimento, porque eles são um casalzinho. Pensamento gera sentimento e sentimento gera pensamento. Emmanuel explica isso no livro Pensamento e Vida, né? Andam de mãos dadas, embora existam separados. Esta corrente mental e emocional gerada pelo pensamento e pelo sentimento, ela age no universo subatômico. O que é o universo subatômico? Nós temos as nossas células, que são como se fossem os tijolos do nosso corpo. Estes tijolos, por sua vez, são compostos de substâncias. Essas substâncias de átomos, e estes átomos têm ao seu redor partículas subatômicas. Vocês vejam que interessante. O átomo é a realidade da matéria. A matéria é uma ilusão. Você acha que o seu corpo existe, mas eu lamento te dizer, o seu corpo é uma grande ilusão. Você acha que a cadeira que você está sentado existe, mas, lamento dizer, a cadeira é uma ilusão. A vida é uma grande matrix. Porque a vida é toda energia, toda átomos vibrando em tão alta velocidade que dão a ilusão de concretude e de materialidade. Mas isso, a matéria não existe em si mesma. Ela é uma condensação. Então nós podemos dizer que o universo subatômico é a unidade real do corpo físico e ao mesmo tempo no nível energético das coisas a sua parte mais profunda.
Emmanuel e André Luiz nos dizem que a corrente de pensamento vem lá do mais profundo dos corpos espirituais e impressiona o universo subatômico. O que eles estão dizendo? Que a corrente de pensamentos controla as células, coordenando, por sua vez, o material genético. Ah, André, isso não é verdade, não. Eu herdei a genética do meu pai e essa genética se impõe. Eu herdei e está herdada. Eu vou ter aquilo que meus pais têm. É uma coisa que está no meu código genético. Afinal de contas, o meu médico me diz que a minha depressão é genética e que eu vou ter que tomar remédio o resto da vida. A gente não pensa assim? Mas vamos ver se isso é verdade. Hoje a medicina estuda uma coisa que se chama epigenética. Epi significa acima de, aquilo que está acima da genética. O que a medicina e a biologia sabem muito bem hoje é que existe uma série de substâncias. Então vamos imaginar aqui uma célula. Essa célula tem o seu núcleo. Dentro desse núcleo nós temos lá o material genético. O que acontece normalmente? A ordem vem desse material genético para cá para ela ser realizada. Então aqui nós podemos dizer que é o gerente da empresa e aqui é o pátio da usina. Antigamente a medicina pensava que era assim, essa ordem saía daqui de dentro, vinha para cá, se executava e não tinha controle nenhum. Cada gene codificava uma proteína, na linguagem para quem é da área de saúde. Né? Se acreditava que não tinha controle da expressão gênica, dos splits, dos controles genéticos, etc. Hoje se sabe que não, ou seja, se pensava que o núcleo funcionasse como uma monarquia. O gene era um rei, mandava, estava mandado, não tinha ninguém que discutia aquela ordem. Hoje se sabe que não é assim. Hoje se sabe que a célula é uma democracia. Aqui dentro não está um rei, está um presidente, verdadeiramente manda. A ordem sai daqui para vir para cá. Mas quando a ordem chega aqui, o povo discute a ordem. Se tiver de acordo, executa. E se não tiver de acordo? Faz greve, paralisação, né? De um tudo. O que isso representa em termos de biologia molecular? Significa que existem moléculas na membrana da célula, no citoesqueleto da célula e dentro do núcleo que controlam a genética. A genética não se ativa ao bel sabor dela mesma. Ao contrário, 20% dos nossos genes estão permanentemente ativos, regulam a vida. Eles não se desligam nunca. Se desligar, a gente morre. Mas 80% é igual um interruptor de luz. O que acontece? Tem que ser ativado e desativado. Quem ativa ou desativa? Esse conjunto de moléculas que está aqui. Então a medicina, a biologia está nos dizendo que tem um controle da célula que é molecular. E de onde vem essa molécula? Essas moléculas vêm da nossa dieta, daquilo que nós ingerimos, que nós colocamos para dentro do corpo, mas vêm, sobretudo, de uma complexa interação dos nossos sistemas. Significa o quê? Que é formado dentro do próprio corpo. Então vocês vejam as duas informações. O Espiritismo fala que existe uma corrente de pensamento e sentimento que controla essa célula lá do mais profundo. A medicina diz que existe um conjunto de moléculas que controla a expressão dos genes. Vocês veem a sintonia? O conjunto do pensamento e do sentimento atua na formação dessas moléculas que controlam a expressão dos genes. E através de outros mecanismos. André Luiz explica isso no livro Evolução em Dois Mundos. Né? E ele dá nomes complexos para isso, inclusive, que não vem aqui ao caso, por causa da exiguidade do tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, depressão, por exemplo, e outras doenças que têm base genética, elas fazem parte desse grupo aqui, ó, dos 80% que precisam ser ativados e desativados. Ah, Andrei, quer dizer que existe verdadeiramente uma base genética da depressão? Existe. Alguém que tenha familiar com depressão tem mais predisposição a ter depressão do que alguém que não tem familiar na família com depressão. Existe verdadeiramente uma transmissão familiar. Mas isso é destino? Não. Por quê? Porque aqueles genes de depressão que porventura você herdou da sua família, eles vão precisar ser ativados ao longo da sua vida. Através do quê? Através das moléculas que vão circular no sangue, vindo dos seus hábitos de vida e da produção interna. Ah, André, então eu que tenho depressão posso regular a minha depressão? Não é só o antidepressivo que regula ela, não? Não. É principalmente você, através da sua mudança mental e emocional. Muda, inclusive, a resposta das suas células ao antidepressivo.
Aquilo que não era responsivo, com uma mudança mental e emocional, pode passar a ficar responsivo. Aquilo que não era responsivo, com um passe que atua diretamente nas células, hipnotizando essas moléculas, fazendo com que elas se agrupem ou ajam de acordo com uma vontade externa a você, que é a vontade que atuou ali, também faz e modifica a expressão. Só que o que adianta o passe vir aqui hipnotizar as células se você depois não continua modificando estas moléculas? Se elas voltam ao sistema de adoecimento, ativando novamente os genes. Entendem? Então, a saúde, ela é resultado do nosso livre-arbítrio, da nossa sintonia ou da nossa distonia em relação à lei de Deus. Se nós estamos no bem pensar, no bem falar e no bem agir, nós geramos uma corrente mental que mantém a célula em equilíbrio. Porque essa corrente mental vai manter estas moléculas permanentemente equilibradas. E se nós estamos no mal falar, no mal pensar e no mal agir, e por mal aqui tudo aquilo que se afaste do bem, o que acontece? Nós vamos ter uma corrente mental que vai perturbar as nossas células físicas, de tal maneira que sinal e sintoma no nosso corpo físico é uma mensagem da nossa alma, dizendo, com esta qualidade de tratamento eu não funciono. Seja a qualidade da dieta que você me dá, do exercício que você não me dá, dos hábitos físicos que você não faz para manter este carro biológico, seja dos hábitos mentais e emocionais que estragam este funcionamento. Vejam que interessante. Há uma sabedoria profunda na fisiologia celular que obedece à lei divina. E que não desconsidera nenhum fator que a medicina coloca hoje em dia. Porque tudo aquilo que vem do exterior pode adoecer-nos. Mas, principalmente, aquilo que vem do mais profundo, já que é o espírito que controla o seu corpo físico. Assim, é justo tomar remédio para atuar nas células físicas, mas é essencial tratar a alma, mudando os padrões de pensamento e de sentimento, através do autoconhecimento, da meditação, da oração, da renovação moral e da renovação espiritual. Simplesmente tomar remédios é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Fica linda por algum tempo, porque o problema não é a parede mofada, é a infiltração. O mofo é consequência. Se apenas der uma demão de tinta na parede mofada, dali a pouco a infiltração volta e a parede está mofada de novo. Eu sei disso porque eu tenho uma infiltração lá em casa, num lugar que eu não consigo resolver, e todo ano eu tenho que arrumar a danada da parede. Não é? E o que acontece? Não resolve. Agora, eu posso tratar bem a parede, porque a parede é digna de ser tratada. Mas eu vou lá e curo a infiltração, que aí a parede não adoece mais. Então é justo dar medicamentos, fazer cirurgias, tratar o corpo físico como ele merece ser tratado. Mas é essencial proceder à renovação moral, à nossa entrega às leis divinas, ao despertar da gratidão, ao reconhecimento da ordem universal, porque este é o tratamento por excelência. Quando nós assim fazemos, nós colocamos-nos em sintonia com as esferas superiores, com a lei divina, e naturalmente a nossa vida passa a fluir com equilíbrio. Foi claro, gente? Muito en passant é isto. Eu queria aproveitar e fazer uma primeira pergunta, então, enquanto a gente aguarda a chegada. Ah, já chegaram.